Na aula de hoje, nós iremos estudar o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático grego que viveu há 2.500 anos. Eu construí a imagem abaixo para que vocês pudessem entender a relação que Pitágoras analisou a partir do triângulo retângulo. Esta imagem aqui, central, é o triângulo retângulo, que é determinado por este ângulo reto. Para cada um dos lados do triângulo retângulo, eu construí uma imagem quadrada. Aqui eu tenho 4 por 4 num total de 16 quadradinhos. Aqui 3 por 3 num total de 9 quadradinhos. E aqui é a somatória da quantidade desses quadradinhos com esse aqui, ou seja, 16 mais 9 quadradinhos, num total de 25 quadradinhos. O que Pitágoras fez? Ele percebeu que essa medida elevada ao quadrado era exatamente igual à soma dessa medida ao quadrado mais essa medida ao quadrado. Então, essa medida ao quadrado, 4 ao quadrado, dá 16. E esse aqui, 3 ao quadrado, dá 9. 16 mais 9, um total de 25 quadradinhos, porque 5 por 5, ou seja, 5 ao quadrado. A partir disso, criou-se essa fórmula. A medida A ao quadrado é igual à medida B ao quadrado mais C ao quadrado, que a gente chama na matemática de fórmula. Quem é A? Nós chamamos A de hipotenusa. É fácil a gente identificar a hipotenusa no triângulo retângulo. É sempre o lado oposto ao ângulo reto. Esse lado aqui, que nós chamamos de B, e esse que nós chamamos de C, nós chamamos de cateto, que eles são adjacentes ao ângulo reto. Então, basicamente, eu preciso identificar os termos de um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E o cateto B e o cateto C são adjacentes ao ângulo reto. Um exemplo, se eu pegar a medida A e dizer que a medida A é 10, e a medida B for 8, e eu desconheço a medida C, coloquei esses exemplos aqui. Eu tenho a medida A, a hipotenusa, conheço a medida B, mas desconheço a medida C. Usando essa fórmula, quem é A? É 10. Não é A ao quadrado? Então, eu coloco 10 ao quadrado. Quem é a medida B? 8. 8 ao quadrado. E quem é a medida C? Desconheço. Resolvendo as potências, 10 ao quadrado, obtemos 100. 8 ao quadrado, 64. E vou encontrar quem é a medida C. Com isso, nós construímos uma equação do primeiro grau. 64 é semelhante a 100. Então, eu passo o 64, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. E vou encontrar quem é C ao quadrado. 100 menos 64, 36. O inverso da potência é a raiz, então essa potência passa para o outro lado da igualdade na forma de raiz. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Encontrei a medida C, ou seja, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado é 36, 64 com 36 é igual a 100, é a prova real. Coloquei aqui alguns trios pitagóricos mais comuns. É quando um triângulo tem lado 3, lado 4, lado 5, 12, 13 e 5. Existem outros valores, mas os mais usados nos probleminhas são esses aqui. Então, lembre-se de identificar no triângulo retângulo quem é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto.